Enquanto o dia do funeral chegava ao fim, a família se preparava para enfrentar a jornada que se seguiria. A vida tinha que continuar, mesmo em meio à dor da perda. Davi estava agora sob os cuidados de seu tio Gabriel e sua avó, encontrando força na lembrança do amor e proteção de sua mãe. O legado de Teresa era um farol de inspiração, uma lembrança constante de que, mesmo após a partida física, o amor e a influência de alguém podem perdurar. Mas havia algo que ainda precisava ser revelado. No meio do caos da cerimônia de despedida, algo no caixão capturou o olhar de Davi. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Teresa sempre foi uma mulher diligente em todas as áreas de sua vida. Desde muito cedo, ela demonstrou uma incrível capacidade de aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe apresentava. Originária de um ambiente próximo à pobreza, ela não se deixou abater. Determinada e resiliente, decidiu trilhar seu próprio caminho, iniciando seu próprio negócio de roupas manufaturadas. Com uma mistura de dedicação e talento, conseguiu erguer para si um estilo de vida confortável e independente. Contudo, mesmo com suas conquistas, Teresa não permitiu que sua gentileza e simpatia se dissipassem. Isso conferiu a ela uma aura única, na qual suas habilidades brilhavam, por vezes ocultas sob o véu de seus gracejos inocentes. Apesar de toda a intuição aguçada de Teresa, mesmo ela não foi capaz de evitar o curso de suas más escolhas no amor. O encontro com um homem bem conhecido no mundo das importações de tecidos marcou um ponto crucial em sua trajetória. Rapidamente, uma relação que começou centrada nos negócios evoluiu para algo mais profundo. A simpatia de Teresa era como um imã para Cláudio, que passou a enxergá-la como um prêmio a ser conquistado. A fase de conquista e namoro estendeu-se por cerca de um ano, um período durante o qual Cláudio investiu seu tempo e esforços para agradar a Teresa com atenções, presentes e elogios. Por mais que a situação parecesse um conto de fadas, os que cercavam Teresa não deixavam de levantar bandeiras de alerta. Entre eles, seu irmão Gabriel sobressaía, sempre pronto a apontar imperfeições em todas as ações de Cláudio. Será que ele vai te mandar flores de novo? Acha que você trabalha em uma floricultura? Essa atenção toda é suspeita. Se ele está tão empenhado em te impressionar, algo está sendo ocultado. Palavras sábias de Gabriel. Teresa tentou responder, esforçando-se para manter a calma. Talvez ele esteja escondendo que também é proprietário de uma floricultura. E se for o caso, quem sabe eu também não trabalho em uma floricultura, disse Teresa, dando risada, esforçando-se para descontrair. As preocupações de Gabriel encontraram eco quando ele sugeriu: talvez seja melhor encarar isso com mais seriedade. Considerar um acordo pré-nupcial não seria uma má ideia. É importante proteger o teu patrimônio, sabe? Gabriel não era apenas o irmão mais jovem de Teresa, ele também exercia a função de administrador, zelando pelo equilíbrio das contas no fim de cada mês. Ele possuía acesso total às informações do negócio de sua irmã, e juntos haviam moldado a empresa até chegar ao patamar atual. Eu confio em ti, assegurou Teresa a seu irmão. Se Cláudio tivesse intenção de tomar meu negócio, ficaria desiludido ao perceber quão modesto ele é. Ele já possui um império que administra desde jovem, não necessitando de mais uma empresa para gerenciar. Gabriel abaixou o livro de contabilidade que estava revisando e resmungou com um tom baixo. Só te peço que tenha certeza de não colocar a empresa em risco. É tudo o que peço. O resultado final provou que as suspeitas de Gabriel a respeito de Cláudio não eram meras desconfianças. Alguns meses adiante, Teresa anunciou a Cláudio que estava grávida. A mulher trabalhadora irradiava felicidade. No entanto, quando ela finalmente compartilhou a emocionante notícia com seu noivo, suas esperanças foram despedaçadas. Você ficou grávida? Você está louca? Eu sei que não conversamos sobre isso, mas a verdade é que eu sou casado, entende? Eu não posso dar o meu sobrenome a outro filho que não seja da minha esposa e meu. Isso acabaria com a minha reputação. Naquele instante, as ilusões de Teresa se desfizeram como um castelo de areia atingido por uma onda implacável. Ela mal podia acreditar que o homem que ela amava profundamente havia revelado sua verdadeira face, cínica e egoísta. A dura realidade se materializou. Cláudio estava casado e nunca teve a intenção de mudar essa situação. Gabriel, o irmão de Teresa, solidário, estendeu-lhe o apoio necessário, reconhecendo as suspeitas justificadas que sempre tivera sobre Cláudio.
Agora, sua atenção estava inteiramente voltada para cuidar do filho que estava prestes a chegar. Teresa, a mulher de negócios corajosa, encontrava-se em conflito interno durante os primeiros anos de maternidade. A incapacidade de proporcionar um pai para seu filho pesava sobre ela. Contudo, Davi, a criança em questão, respondia com uma simplicidade comovente. Sempre que questionado sobre seu pai, ele respondia com um sorriso cheio de confiança. Não tenho papai, mas minha mamãe é a melhor do mundo e meu tio é muito legal comigo, então está tudo bem. Após 4 anos de luta interna, Teresa finalmente emergiu das sombras daquele episódio traumático. Ela redirecionou sua energia para sua empresa, determinada a reerguê-la. Sua busca incessante por oportunidades a levou a explorar novos territórios comerciais e se redefinir de acordo com as últimas tendências da moda. Embora o caminho tenha sido marcado por perdas financeiras, ela perseverou, e com o tempo, não só recuperou o que perderá, como também duplicou seus ganhos. Tudo isso acontecendo em paralelo à sua dedicação incansável em criar Davi, que, na pureza de sua infância, não tinha consciência plena do fardo de responsabilidade que a mãe carregava. Quando Davi completou 11 anos, a vida mais uma vez tomou uma guinada inesperada. A saúde de Teresa começou a fraquejar, manifestando sintomas alarmantes. Dificuldades digestivas, insônia causada por dores corporais, febres recorrentes e tonturas persistentes. Diante dessa situação, Gabriel, percebendo o declínio da saúde de sua irmã, tomou a iniciativa e a conduziu ao hospital para uma série de exames detalhados. Após semanas de agonia e incerteza, o diagnóstico finalmente veio à tona, abalando Teresa até o âmago de seu ser. A doutora explicou com gentileza. Senhora Robles, sinto muito ter que lhe dar essa notícia, mas você está com câncer de mama. Essa doença pode se manifestar a qualquer momento, e até o momento, sua causa permanece desconhecida. Dada a fase em que o tumor se encontra, é possível tratá-lo com quimioterapia. No entanto, é importante que esteja ciente dos riscos e das consequências desse tratamento. Não é necessário que tome uma decisão imediatamente. Converse com seu irmão e sua família, mas peço que nos informe até o final desta semana. Os laços fraternais entre Teresa e Gabriel se fortaleceram ainda mais enquanto deixavam o hospital, entrelaçados pelas mãos. Em meio à incerteza que pairava no ar, o silêncio era o único acompanhante. Teresa, com um misto de preocupação e gratidão, lançou um olhar em busca de palavras reconfortantes em direção a Gabriel. Ele, compreendendo o peso das emoções que compartilhavam, ofereceu suas palavras como um abraço. Teresa, não se preocupe, tudo vai dar certo. Prometo que, seja qual for a decisão que você tomar, as coisas vão se resolver. Um gesto simples, mas cheio de significado, marcou o momento em que Teresa segurou a mão de seu irmão com firmeza. Um sorriso, enfeitado pelo temor, iluminou seu rosto. Era um sorriso que transmitia a coragem que estava acumulando, um testemunho da união entre irmãos. O que estava por vir era incerto, mas Gabriel estava ali, lado a lado com ela. Diante do novo desafio que a vida lhes lançava, Teresa sentiu a responsabilidade de garantir o bem-estar de Davi, seu filho. Ela olhou nos olhos de Gabriel e formulou um pedido sincero. Agora eu preciso me certificar de que Davi terá tudo o que precisa. Se eu não puder estar lá por ele, você promete que vai ajudar? O rosto de Gabriel demonstrou uma ligeira frustração, mas logo ele respondeu com seu usual caráter forte. Claro que vamos cuidar de Davi. Enquanto o futuro se desdobrava diante deles, Teresa percebeu que, além das preocupações que a notícia do diagnóstico trouxe, havia ainda mais obstáculos a serem enfrentados. Ela não imaginava o quão devastador seria revelar a Davi a verdade por trás de sua condição. Davi, por sua vez, percebeu que algo estava diferente na voz de sua mãe. Ela sempre irradiava alegria e risos, mas, naquele momento, havia um tom sério e grave que ele não conhecia. O menino sentou-se à mesa da cozinha, cheio de expectativa. O olhar de Teresa refletia uma mistura de sentimentos, enquanto ela escolhia as palavras certas para compartilhar a dura realidade. Com sinceridade, ela se dirigiu a Davi. Davi, eu preciso que você me escute por um momento. A seriedade da situação era evidente na expressão dela. O garoto notou que algo estava acontecendo. A notícia que se desdobrou diante dos ouvidos de Davi foi uma que sacudiu seu mundo. As palavras de Teresa eram carregadas de peso, uma verdade difícil de assimilar. Ele ouviu as palavras de sua mãe com um misto de choque e compreensão,
enquanto ela compartilhava a natureza incerta de sua condição, as dificuldades do tratamento e a possibilidade de não se curar. Você não estará sozinho, ela assegurou, buscando transmitir confiança em meio às incertezas. As palavras de Teresa abriram um vórtice de emoções em Davi. A ideia de enfrentar a vida sem sua mãe era uma perspectiva assustadora e avassaladora. As palavras falharam em sair de seus lábios, mas ele expressou sua resposta com um abraço apertado e cheio de carinho, buscando encontrar conforto naquele gesto. Enquanto os meses avançavam, Teresa se submetia a todas as orientações médicas. Determinada a enfrentar a doença, ela explorava opções alternativas e tratamentos. No entanto, a cada passo, sua força parecia diminuir. Paralelamente, Davi começou a se afastar da escola, faltando frequentemente até que, eventualmente, parou de frequentá-la. Gabriel notava as mudanças em seu sobrinho, mas preferia não abordar o assunto diretamente. Ele também tinha seus receios sobre o que poderia acontecer. O medo de causar alarme fez com que ele se mantivesse ocupado no hospital e contratasse ajudantes para facilitar as tarefas do dia a dia. Enquanto a saúde de Teresa se deteriorava, a mãe dela também se juntava aos esforços, garantindo que o quarto do hospital estivesse repleto de atividade e alegria, buscando afastar a sombra da tristeza. Em meio às crescentes preocupações, ninguém mencionava abertamente a debilidade de Teresa ou a aparente ineficácia dos tratamentos. Acompanhando-a, todos revezavam-se para lhe fazer companhia, revivendo memórias e compartilhando sonhos sobre o que fariam quando a jornada no hospital chegasse ao fim. Davi se agarrava com toda a força de sua fé à esperança incansável de que, de alguma forma, sua mãe se recuperaria. Seus pensamentos se entrelaçavam em uma constante prece interna, clamando por um milagre que pudesse curar Teresa. No entanto, o destino tinha outros planos. Após apenas 5 meses de uma batalha que todos acreditavam que ela venceria, Teresa deu seu último suspiro, uma despedida serena que ocorreu nas primeiras horas da manhã. Naquele momento solene, ela estava rodeada pelos entes queridos que a amavam, e o filme favorito que ecoava sua risada ecoou suavemente no quarto, como uma trilha sonora da jornada que chegava ao fim. Um dos momentos mais tocantes desse dia foi quando Teresa, com uma fragilidade que contrastava com sua força interior, conseguiu dar um último beijo em seu filho, Davi, e sussurrar palavras de amor que ecoariam para sempre em sua mente. Foi um adeus suave, um último gesto de carinho que se entrelaçou com as memórias que os dois compartilharam. Davi, observando com olhos marejados, sentiu como se o coração de sua mãe, mesmo em seu último suspiro, o abraçasse com ternura. Porém, logo após esse momento de despedida silenciosa, as máquinas que sustentavam a vida de Teresa começaram a emitir sinais sonoros frenéticos, uma cacofonia metálica que contrastava com a tranquilidade que agora envolvia seu corpo. Em meio a esse caos de sons, nenhum dos presentes, nem mesmo Gabriel, seu irmão, ou sua avó, correu para buscar ajuda. Era como se todos soubessem que aquele era o fim da jornada dela e que não havia mais o que fazer para prolongar o inevitável. Em contrapartida, enquanto a incerteza do que estava por vir pairava sobre a mente de Davi, o choque inicial de perder sua mãe começava a ser lentamente absorvido pelo entendimento de sua realidade. A sensação de que um elo fundamental de sua vida fora quebrado deixava um vazio que nem ele nem seus entes queridos podiam preencher. Mas antes que o tempo tivesse chance de curar um pouco dessas feridas, um homem elegante e desconhecido se aproximou, desconsiderando a dor e o luto que pairavam naquele ambiente hospitalar. Embora Davi, ainda atordoado pela perda, tenha sentido um arrepio percorrer sua espinha, ele não pôde deixar de se surpreender com a presença daquele estranho naquele momento tão delicado. Desculpem-me, sei que talvez não seja o momento, mas não posso deixar de me emocionar sem fazer nada. As palavras do homem eram tão inesperadas quanto indesejadas, e Davi sentiu uma mistura de irritação e confusão. Sua avó, por outro lado, não conteve o impulso de expressar sua indignação, canalizando sua dor através das palavras afiadas que dirigiu ao recém-chegado. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções que deixou Davi se sentindo cada vez mais perdido em meio ao caos que tomava conta da cena. As vozes aumentaram de volume, as palavras se misturaram em um tumulto e a intensidade da situação parecia quase sufocante. No entanto, em meio à tempestade de emoções, Davi encontrou um ponto de apoio na figura de seu tio Gabriel. A expressão solidária nos olhos de Gabriel transmitia um sentido de segurança em meio à confusão. Seus olhares se cruzaram brevemente, e Davi percebeu que seu tio estava ali para apoiá-lo, não importasse o que acontecesse a seguir. Com essa confiança recém-encontrada, Davi pôde voltar sua atenção para o homem diante dele, Cláudio, que, mesmo sob o calor das acusações e insultos da avó,
permaneceu relativamente calmo, quase imperturbável. Venho buscar Davi, ele é meu filho, e não podem impedir que eu o conheça. A revelação deixou Davi mais perplexo do que jamais imaginara. O turbilhão de pensamentos e emoções que invadiu sua mente o deixou atordoado, como se o chão sob seus pés tivesse sido abruptamente removido. Poderia aquilo ser verdade? Seria possível que esse homem fosse realmente seu pai, o pai que nunca conhecera? Essas perguntas giravam em sua mente enquanto ele tentava processar as palavras que ecoavam ao seu redor. O elegante comerciante ficou momentaneamente sem palavras diante da reação assustada do garoto, mas logo recobrou sua compostura e prosseguiu. Bem, aquilo que tua mãe te contou não é completamente verdade. Gostaria de poder te contar tudo o que aconteceu, mas teremos tempo para isso. A verdade é que também vim para reivindicar você como meu filho. Quero que venha comigo e conheça teus irmãos. Dessa forma, teremos a oportunidade de nos conhecer melhor. Essa revelação surpreendente deixou todos atônitos, ninguém esperava por aquilo. O ar ficou tenso, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a explodir naquela sala. Os olhares se cruzavam, cheios de incredulidade e perplexidade. Era como se o chão sob os pés de todos estivesse oscilando, sem uma base sólida para se apoiar. Cláudio mantinha um semblante sério e determinado, contrastando com a confusão que se instalara no rosto de Davi e a indignação visível no olhar de Gabriel. Gabriel protestou imediatamente, afirmando que aquilo não era legal. Sua voz carregava a força da convicção, como se ele fosse uma muralha intransponível, decidido a proteger Davi a todo custo. A sala se encheu de um ambiente carregado de tensão, como se os sentimentos contraditórios de todos os presentes estivessem prestes a entrar em erupção. A avó de Davi, por sua vez, não hesitou em lançar insultos afiados ao comerciante, suas palavras carregadas de raiva e desconfiança. Os olhares trocados entre os três eram ferozes, uma batalha silenciosa de vontades. Davi, por sua vez, ficou em silêncio, sem saber ao certo o que dizer ou pensar. Seus olhos oscilavam entre o rosto de seu tio Gabriel, em busca de orientação e segurança, e o olhar do homem que afirmava ser seu pai. Era como se ele estivesse no centro de uma tempestade emocional, onde as ondas de incerteza e medo ameaçavam engoli-lo a qualquer momento. Seus pensamentos eram uma confusão de vozes internas, questionamentos e anseios, todos disputando sua atenção. O local rapidamente se transformou em um cenário de gritos e ameaças, criando um tumulto emocional que parecia incontrolável. O som das vozes exaltadas preenchia o ambiente, misturando-se em um caos sonoro que refletia perfeitamente o caos de emoções que cada um sentia. Era como se a própria estrutura do hospital tremesse sob a pressão das palavras carregadas de angústia e indignação. O espaço que antes fora um refúgio de segurança estava agora impregnado com uma energia caótica e intensa. A situação só se acalmou quando a polícia interveio, considerando que a visita já durava tempo demais e que todos deveriam se retirar. O ar pareceu finalmente se acalmar, como se uma brisa fresca tivesse soprado sobre um terreno árido. Os olhares continuaram carregados de tensão, mas agora havia um elemento externo que ditava a necessidade de encerrar aquele confronto emocional. As palavras das autoridades eram como um sinal de que a batalha verbal precisava encontrar um fim temporário. Quando finalmente partiram, Davi segurou a mão de Gabriel com força, e com a voz embargada, confessou: Tio, eu não quero ir com aquele senhor. Tenho medo e não quero deixar minha casa. Sua voz carregava a fragilidade de um coração assustado, suas palavras eram um apelo por segurança e proteção. O aperto de sua mão na mão de Gabriel era como uma âncora, como se ele estivesse buscando forças em seu tio para enfrentar o turbilhão de incertezas que o cercava. Gabriel o abraçou, prometendo-lhe que jamais permitiria que aquele homem o levasse para qualquer lugar. Seu abraço era um escudo protetor, uma barreira intransponível contra as adversidades que a vida estava lançando sobre Davi. As palavras de Gabriel eram como um voto solene, um compromisso inabalável de ser a âncora de Davi, de ser sua fonte de segurança e amparo. Sentimentos de luto e pesar envolviam a cerimônia de funeral de Teresa no dia seguinte. O ambiente era solene, permeado por um profundo respeito pela vida que se fora e pelo impacto que ela deixará. As lágrimas e os suspiros preenchiam o ar, uma melodia silenciosa de saudade e lembranças compartilhadas. Era como se as emoções de todos estivessem sincronizadas, como se a tristeza coletiva unisse as pessoas em um único sentimento. Cerca de 100 pessoas se aproximaram para prestar suas últimas homenagens a essa mulher que tocará tantas vidas.
O espaço estava repleto de rostos familiares e desconhecidos, todos unidos pela influência positiva de Teresa. Era uma prova tangível do impacto que uma única pessoa poderia ter na vida de tantos outros. As lágrimas escorriam livremente, como uma expressão sincera de gratidão e saudade. Amigos, familiares e até mesmo pessoas que Teresa ajudara de alguma forma estavam presentes para dizer adeus. As histórias compartilhadas, os abraços trocados e os olhares de compreensão eram uma celebração silenciosa da vida de Teresa. Era como se todos estivessem conectados por um fio invisível de gratidão, reconhecendo que ela havia deixado um legado duradouro. Davi estava ali, abraçado à sua avó, observando enquanto um após o outro se despediam de sua mãe. Seu coração era um turbilhão de emoções conflitantes. Cada rosto que passava diante de seus olhos trazia consigo lembranças e histórias compartilhadas, e a tristeza de saber que nunca mais criaria novas memórias com sua mãe era avassaladora. Seu olhar estava perdido em um mundo de lembranças e emoções, enquanto ele tentava processar a realidade dolorosa da perda. O dia era um testemunho do impacto que Teresa havia causado na vida de tantas pessoas. O amor e a gratidão eram palpáveis, enchendo o espaço de uma energia reconfortante. As palavras não eram necessárias, os olhares carregados de emoção e os abraços apertados eram suficientes para expressar o profundo respeito por essa mulher extraordinária. Enquanto o dia do funeral chegava ao fim, a família se preparava para enfrentar a jornada que se seguiria. A vida tinha que continuar, mesmo em meio à dor da perda. Davi estava agora sob os cuidados de seu tio Gabriel e sua avó, encontrando força na lembrança do amor e proteção de sua mãe. O legado de Teresa era um farol de inspiração, uma lembrança constante de que, mesmo após a partida física, o amor e a influência de alguém podem perdurar. Mas havia algo que ainda precisava ser revelado. No meio do caos da cerimônia de despedida, algo capturou o olhar de Davi. Entre as decorações interiores do caixão, ele notou algo que sobressaía. Folhas de papel branco. Eram essas folhas que chamavam seu nome, que diziam testamento. Sua descoberta foi como um choque elétrico, uma revelação que parecia impossível de compreender. Com a curiosidade e a urgência de entender, Davi compartilhou suas descobertas com Gabriel, que também viu as folhas de papel no interior do caixão. Ele sabia que havia algo fora do comum, algo que merecia uma investigação imediata. Com a autoridade que lhe era característica, Gabriel ordenou uma pausa na cerimônia, para que o mistério pudesse ser desvendado. A atmosfera era carregada de suspense enquanto todos esperavam pela revelação do conteúdo das folhas de papel. Finalmente, quando as folhas foram retiradas do caixão, a verdade veio à tona. Eram cópias assinadas do testamento de Teresa, um testamento que designava Davi como o único herdeiro de sua empresa e conferia a Gabriel a responsabilidade de cuidar da herança até que ele completasse 18 anos. A revelação deixou todos boquiabertos, revelando uma trama obscura e inesperada. O homem que alegava ser pai de Davi, Cláudio, estava por trás de uma tentativa de usurpar a herança de Teresa. Ele havia subornado uma das assistentes de Gabriel para trocar os testamentos e inserir o documento no caixão, para que a verdade fosse enterrada com Teresa. A verdade era assombrosa, uma traição que ninguém poderia prever. Cláudio havia agido por ganância, aproveitando-se da fragilidade de Teresa no leito de morte para planejar uma ação criminosa. Ao ser descoberto, ele fugiu sem deixar rastro, deixando para trás um rastro de decepção e traição. Davi estava agora sob os cuidados de seu tio e avó, crescendo com a compreensão de que o amor e o legado de sua mãe permaneceriam vivos, mesmo quando ela não estivesse mais fisicamente presente. Essa história nos faz refletir sobre os laços familiares, a importância da verdade e a capacidade de superar adversidades. Ela nos mostra como o amor de uma mãe pode ser uma força que nos guia, mesmo quando ela não está mais ao nosso lado. Nos inspira a valorizar as relações familiares e a sempre buscar a verdade, mesmo quando as circunstâncias parecem obscuras. Você acha que Teresa e Gabriel agiram corretamente? Faria algo diferente deles? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.